O Canadá vence pela primeira vez em Copas com uma goleada histórica sobre o Catar e o jogaço entre México e Coreia do Sul são os destaques dessa quinta-feira de Copa do Mundo. Fala galera do canal Futileira, eu sou o Alessandro, estamos aqui com mais um vídeo e nesse vídeo, pessoal, eu vim falar sobre os jogaços que tivemos nessa quinta-feira de Copa do Mundo, já nos primeiros jogos da segunda rodada da fase de grupos, começando com o jogo válido pelo Grupo A, que abriu mais esse dia de Copa, entre Tchequia e África do Sul, com gol de Sadilek aos 6 para a República Tcheca e Mokoena aos 83 de pênalti igualou a partida para os sul-africanos no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, em um jogo em que teve ali uma participação no início da partida muito forte dos tchecos, entretanto, com a África do Sul ao longo do jogo equilibrando as ações e conseguindo no final do jogo um pênalti que acabou sendo determinante para a igualdade do resultado. Inclusive os sul-africanos tiveram oportunidades de até mesmo virar a partida no final do jogo. No entanto, acabou ficando numa igualdade no grupo que até então dificultava a situação para as duas equipes, já que elas teriam que enfrentar os dois times mais complicados do grupo, que são México e Coreia do Sul, que já tinham vencido na estreia, nas suas primeiras partidas, e teriam que brigar talvez ali na hipótese de conseguir uma vaga de terceiro colocado. No entanto, é claro que foi um jogo muito bem disposto pelas duas equipes, que acabou tendo ali uma divisão de tempos em que uma marcava mais, a outra acabava sendo mais ofensiva. E na segunda etapa esse cenário mudou um pouco, com a África do Sul conseguindo mais ações e os tchecos tentando ali manter a resolução do placar de 1-0, entretanto houve um pênalti e esse pênalti acabou sendo essencial para a igualdade do resultado e claro que embolou ainda mais o grupo para essas duas seleções. Tivemos também um outro jogo entre Suíça e Bósnia e Herzegovina, essa válida pelo grupo B, onde a Suíça venceu por 4-1 os bósnios, onde Manzambi aos 74 e aos 90, Rubem Vargas aos 84 e Xhaka aos 90 mais 7 de pênalti marcou para os suíços e Marmite aos 90 mais 3 diminuiu para os bósnios, com Murarenovic aos 80 tendo sido expulso, que deixou os bósnios com um jogador a menos dentro de campo. Entretanto, um jogo que no início parecia que seria um jogo muito disputado, com apenas talvez uma ou duas situações ali que talvez pudessem haver gols, porque a Bósnia desempenhava até então um papel defensivo, ia resistindo bem à pressão suíça. Entretanto, a cada minuto a Suíça pressionava ainda mais as suas linhas, e claro que em determinado momento de jogo, principalmente no segundo tempo, a Suíça, ela conseguia ter uma efetividade muito grande, nas suas arrancadas e também nos seus arremates, e acabou fazendo os gols, e depois, quando teve a expulsão do jogador da seleção bósnia, acabou piorando ainda mais a situação e deixou os bósnios em uma situação complicada que talvez eles de fato vão ter que brigar por uma vaga de terceiro lugar. Ainda tem a hipótese de serem segundos colocados, mas é uma situação remota e que realmente pode acabar não se colocando bem, principalmente se não vencer na última rodada, porque aí, caso não vença, não vai conseguir se classificar nem como segundo e nem como terceiro colocado. E esse jogo aconteceu no SoFi Stadium em Los Angeles, em Inglewood. E tivemos também o outro jogo do grupo B, entre Canadá e Catar. Esse jogo é um jogo histórico, que aconteceu no BC Palace de Vancouver, lá no Canadá, na cidade de Vancouver, onde o Canadá simplesmente
aplicou uma goleada histórica, né, que acaba por diferença de gols se igualando à Alemanha, né, o 7-1 contra a Curaçao, como a maior goleada da competição até aqui, com um placar simplesmente de 6-0 para o Canadá sobre o Catar, com gols de Lauren aos 16 minutos, de Jonathan David aos 29 minutos, aos 45 mais 3 e aos 90 mais 2, sendo David ao lado de Messi os únicos que até aqui marcaram hat-tricks na competição, Saliba aos 64 e Manai aos 75, que foi um gol contra, sendo que nesse jogo aconteceu um episódio muito triste em que acabou que um dos jogadores, né, da seleção do Canadá literalmente teve uma fratura gravíssima na perna, né, teve a perna quebrada e infelizmente, né, acabou que isso, né, gerou uma comoção muito grande, né, tanto por parte da torcida quanto por parte também, né, dos atletas, né, que obviamente ficaram muito impactados, até mesmo o próprio jogador, né, do Catar que causou a falta, ele acabou sentindo muito a situação, colocando as mãos na cabeça, né? O jogador que acabou sentindo essa lesão é o Ismael Cohn, né, o camisa 8, e é uma lesão que basicamente tirou ele da Copa do Mundo, né? Infelizmente ele não vai poder atuar. Inclusive o Catar teve 2 expulsos, que foi o Roman Ahmed aos 33 minutos e assim Madibo aos 53, que foi justamente o jogador que acabou lesionando, né, esse jogador da seleção canadense. No entanto, né, apesar dessa situação trágica que aconteceu aí, o Canadá conseguiu uma vitória acachapante e colocando um saldo muito positivo e praticamente carimbando a sua classificação à próxima fase. Até porque, né, já com 4 pontos, né, pelo empate no primeiro jogo contra a Bósnia-Herzegovina e um saldo significativo, é muito possível que eles classifiquem como pelo menos um dos melhores terceiros colocados, entretanto, né, podendo disputar, né, o primeiro lugar ainda. Isso porque tem o último jogo contra a Suíça. E caso consigam o primeiro lugar, vão jogar, né, a próxima fase da fase eliminatória no Canadá. Então pode acabar sendo muito importante para eles. E claro, né, temos também o último jogo do dia, que foi simplesmente o jogaço de México e Coreia do Sul, válido pelo Grupo A, no estádio de Guadalajara, em Zapopan, né, o estádio Akron, no México, onde a seleção mexicana conseguiu uma vitória importantíssima sobre os sul-coreanos por 1-0, com gol de Romo aos 50 minutos, com uma bobeada ali do goleiro, né, em que, com uma infelicidade ali, né, acabou que o zagueiro, o capitão da Coreia do Sul, entrou na frente, né, no momento que ele ia encaixar a bola no ar, e acabou, né, soltando a bola de suas mãos e o Roma aproveitou, né, o lance ali vulnerável da defesa sul-coreana e acabou marcando o único gol da partida para o México, né? O México que jogou muito bem, teve as suas linhas de marcação muito bem prostradas e marcando severamente, né, qualquer hipótese de reação da equipe sul-coreana. Entretanto, né, o México teve mais finalizações, teve mais chances de ampliar o resultado. Entretanto, o próprio goleiro, né, que havia cometido a falha, simplesmente fez defesas incríveis, com a Coreia do Sul quase empatando o jogo. Entretanto, né, ao apitar dos 90 minutos, o México foi a primeira equipe da competição a garantir a sua classificação para a próxima fase e, claro, né, vai brigar também pelo primeiro lugar do grupo. Provavelmente já vai conseguir o primeiro lugar, já garantiu o primeiro lugar, porque, né, a Coreia do Sul, como ela perdeu para o próprio México, e o critério de desempate além dos pontos é o confronto direto, mesmo que a Coreia do Sul empate com o México em pontos, né, porque é a única que pode fazer isso também, o México já praticamente garantiu o primeiro lugar do grupo, dado a situação do confronto direto. E por enquanto aqui temos a definição dos grupos, né, onde no grupo A o México por enquanto tem 6 pontos, a Coreia do Sul tem 3 pontos em segundo, a República Tcheca em terceiro com 1 ponto, e em quarto a África do Sul com 1 ponto. No grupo B, o Canadá tem 4 pontos,
junto com a Suíça em segundo, que também tem 4. Em terceiro, a Bósnia-Herzegovina tem 1 ponto. E em quarto, o Canadá também com 1 ponto. No grupo C, a Escócia é a primeira com 3 pontos. Em segundo, Marrocos com 1 ponto apenas. Em terceiro, o Brasil também com 1 ponto. E em quarto, o Haiti com 0 pontos. No grupo D, temos os Estados Unidos, né, com 3 pontos em primeiro. Em segundo, a Austrália com 3 pontos. Em terceiro, a Turquia com 0 pontos. Em quarto, o Paraguai também com 0. No grupo E, a Alemanha, primeira com 3 pontos. Em segundo, a Costa do Marfim com 3 pontos. Em terceiro, o Equador com 0 pontos. E quarto, Curaçao com 0 pontos também. No grupo F, a Suécia também em primeiro com 3 pontos. Em segundo, o Japão com 1 ponto. Em terceiro, a Holanda com 1 ponto. E em quarto, a Tunísia com 0 pontos. No grupo G, a Nova Zelândia tem 1 ponto. Em segundo, né, o Irã tem 1 ponto. Em terceiro, a Bélgica tem 1 ponto também. E em quarto, o Egito com 1 ponto. No grupo H, também todos empatados, né, com 1 ponto. Uruguai sendo o primeiro. Em segundo, a Arábia Saudita. Em terceiro, a Espanha. E quarto, Cabo Verde. No grupo I, a Noruega em primeiro com 3 pontos. Em segundo, a França também com 3 pontos. Em terceiro, o Senegal com 0 pontos. Em quarto, o Iraque também com 0 pontos. No grupo J, a Argentina com 3 pontos. A Áustria, né, em segundo com 3 pontos também. Em terceiro, a Jordânia com 0 pontos. E em quarto, a Argélia também com 0 pontos. No grupo K, a Colômbia com 3 pontos, né, em primeiro lugar. Em segundo, a República Democrática do Congo com 1 ponto. Em terceiro, Portugal também com 1 ponto. Em quarto, o Uzbequistão com 0 pontos. E no grupo L, a Inglaterra em primeiro com 3 pontos. Em segundo, Gana com 3 pontos. Em terceiro, Panamá com 0 pontos. E em quarto, a Croácia também com 0 pontos. E é claro, né, vale ressaltar que apenas o grupo A e o grupo B disputaram, né, as partidas da segunda rodada, tendo, né, os jogos do grupo C e os demais grupos ainda a serem realizados, inclusive, né, o segundo jogo do Brasil, né, contra o Haiti. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu queria que vocês deixassem aqui os seus comentários de quem, né, no caso, você mais gostou de ver jogar, né, no dia da quinta-feira. E claro, né, deixe também aqui sua opinião de quem vai se classificar, seja em primeiro, seja em segundo, seja em terceiro. Quem que, por enquanto, está sendo o melhor time da fase de grupos, né? Até esse exato momento. E claro, né? Queria pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreva aqui no canal para apoiar aqui o nosso trabalho e também divulgue, né, aqui o nosso conteúdo para que a gente possa ser conhecido e possa também, né, ter mais pessoas aqui assistindo a gente no YouTube. E também, né, claro, siga a gente nas outras redes sociais também. Então é isso, pessoal. Eu vou indo nessa. Valeu, falou e até a próxima.